de avião. E uma pesquisa apontou que até 42% dos brasileiros têm pelo menos receio de voar. Olha só. Um painel como este de aeroporto pode ser motivo de ansiedade para muita gente. E não estou falando daquele sentimento gostoso de espera pela viagem, mas de medo mesmo. Ou pior, fobia. E são medos, algumas vezes, irracionais. Conheço uma psicóloga que estava dentro de uma aeronave em Brasília. O avião, em solo, ele se partiu ao meio. E ela ficou exatamente muito próxima do lugar onde houve ali a separação das duas partes do avião. Então é normal e natural que essa pessoa desenvolva um medo. Mas, por exemplo, um dos meus alunos disse: professor, eu tenho medo de andar de avião. Eu falei: mas você já voou? Ele falou: não, mas eu tenho muito medo. A aerofobia se caracteriza pelo desconforto quase insuportável de estar ou imaginar dentro de um avião. E é o que passa pela cabeça da dona Tânia enquanto ela observa pousos e decolagens pela janela do aeroporto. Dona Tânia, frente a frente com medo. Carro a gente controla e acho que a insegurança, assim, né? Mas se a gente conhecer a fundo, a gente sabe que é seguro, né? Mas no fundo eu tenho medo ainda. A aposentada até viaja. Agora, entrar no avião só à base de calmantes. Normalmente no dia anterior ou na noite anterior eu tomo um remédio, sabe? Assim, um ansiolítico. Há quem prefere ônibus ou simplesmente não viaja por medo do avião. Estima-se que 25% das pessoas que utilizam transportes aéreos sofrem em algum grau com a aerofobia. Uma pesquisa do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, feita em 2021, indica que 42% dos brasileiros têm algum receio de voar, mesmo com o avião sendo considerado o tipo de transporte mais seguro do mundo. É importante a gente trazer que a fobia pode estar muito relacionada a outros sintomas, como, por exemplo, a claustrofobia, pode ter relação à fobia de altura, também pode ter relação que inclui o medo, né, de aviões, assim, sucessivamente. O medo é algo que pode atingir qualquer pessoa. Na década de 90, por exemplo, o jogador holandês Dennis Bergkamp ficou conhecido pelo pavor de aviões. O temor era tanto que até o rendimento em campo começou a ser afetado e ele aceitou ganhar menos só para não ter que se deslocar em uma aeronave. Como é que tá? Nervosa. A Kelly não é famosa, mas também já perdeu compromissos importantes por causa do medo. Na verdade, a primeira viagem de voo que eu fiz foi bem tranquila, eu nunca tinha voado, não sabia como que era a sensação, achei super legal. E daí em Natal, eu e a minha família, a gente sofreu um acidente de bug. E depois desse acidente, eu comecei com essa fobia, tipo, eu desencadeei pro avião, assim, sabe? Na volta, eu já voltei falando que o avião ia cair, chorando. Foram 4 horas de voo, assim, que eu não relaxava. Já cancelou algo por causa do medo? Eu já deixei de viajar. Assim, tinha alguma oportunidade de ir para algum lugar perto e acabei desistindo porque sabia que ia ter que ir de avião. Coisa importante... Congresso. Com segurança, ela aceitou o desafio de ir com a nossa equipe até o aeroporto do Bacaxeri. Já pensou sentir pavor de aranha e ter que ficar pertinho de várias delas? A relação da Kelly com os aviões é mais ou menos assim. E aqui ela está cercada por eles. E o que você sente quando você está dentro de um avião? Ai, me dá vontade de levantar, de sair, de ir embora. Parece que eu não consigo controlar, que realmente a gente não consegue controlar nada, né? Eu não consigo conversar com as pessoas, não consigo prestar atenção no que a pessoa tá falando. Toda hora parece que vai cair, assim, eu fico tensa no banco. E no banheiro dentro de avião, nem pensar, é meu terror. Do lado de fora, tudo relativamente bem. Aqui, assim, você tá... Não, tranquila. Mas de pensar em estar dentro dele, já... Eu acho que é tranquilo, mas se eu tivesse que voar, daí sim, eu já estaria em pânico. Kelly, agora a gente tem um desafio, que é você entrar no avião. Você topa? Top. Topa. Mas ele não pode sair do chão. Não. Tá, então tá, vamos lá. O nervosismo é nítido na expressão da médica veterinária. É diferente. Você tá tranquila? Tá. Tá? E eu vi que você não tá nem encostada no banco, tá? Agora encostou.
Tá um pouco tensa, um pouquinho assim? Um pouquinho. Você tava me falando que esse, por ser menor, você não pensa de jeito nenhum em entrar num desses. Não. Pra voar, né? Não voaria num desse. Por quê? Ai, a gente vê tanto acidente com um avião menor, só se tiver 100% de certeza, mas como sempre existe 1%, eu não entraria. Dentro do avião, a Kelly nos revela que até a lua de mel foi alterada por causa da fobia. Por exemplo, na lua de mel eu deixei de ir pra Cancún, pra gente ir mais perto por conta das horas de voo. E o marido falou o quê? Ele entende, fica chateado, ele deveria ter ido pra Cancún. Vocês foram pra onde? Pra Bahia. Kelly sabe o quão difícil é viver desse jeito e já deu o primeiro passo. Comecei a terapia, inclusive, por conta disso, mas ainda... E o que as pessoas que convivem com você acham disso? sempre tentam me convencer de que é bobeira, que é tranquilo, que não vai acontecer nada, mas assim, na cabeça eu consigo pensar isso, é muito claro pra mim, mas no coração não consigo acalmar. Só que a médica veterinária é exceção. Aproximadamente 35 milhões de pessoas no Brasil apresentam fobia. Então é um número muito significativo, Fran, que de 10, apenas um busca atendimento terapêutico. Os especialistas reforçam que a tecnologia ampliou as possibilidades de tratamento. Através da técnica de dessensibilização sistemática, superar o medo. Hoje nós temos muitos recursos da internet, recursos virtuais, que o sujeito pode, dentro de um determinado óculos, que altera realidades virtuais, se ver dentro do avião, como se você estivesse voando. O paciente não precisa imaginar, né? Ele realmente está ali e ele consegue trabalhar concomitante o quê? A respiração, o relaxamento. E tem um estudo americano que fez com 23 indivíduos se aproximarem lentamente a uma aranha virtual. 83% viram sua fobia diminuir significativamente. E alguns participantes descobriram que podiam se aproximar de uma tarântula na realidade com quase nenhuma ansiedade. A primeira pergunta a se fazer é: você tem medo de quê? É só quando a gente se conhece melhor que as fobias começam a ser curadas de verdade, seja qual for o seu medo. Não reforce o medo, mude o foco. Né? Um processo de distração vem a corroborar muito nesse processo. Estimule os pensamentos positivos, ajude a pessoa a pensar não no seu medo, mas sim nos resultados. Respire, use técnicas de respiração. Incentive a pessoa a procurar ajuda. Tenha coragem de viver o que a vida tem a lhe oferecer. Gente, o desafio é enfrentar esse medo, com certeza fazer essas viagens, enfim. Eu venci esse medo ano passado, que viajei de avião pela primeira vez, dá aquele friozinho na barriga, aquele medo, mas depois